Olá, é um grande prazer estar com você aqui novamente para mais um vídeo na página do Aprendendo a Cuidar. E hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto muito interessante, né, que várias pessoas têm curiosidade de saber. Nós vamos falar hoje sobre o nosso corpo e nossa mente. Nós somos um conjunto, corpo e mente. Há muito tempo se considerou que nós éramos só corpo, né? Então todas as nossas reações, todas as nossas doenças ao longo da nossa vida, da nossa existência, estava puramente relacionada apenas ao nosso corpo. E com o passar do tempo, foram percebendo que não era só corpo, nós éramos corpo e mente. E aqui a nossa mente poderia influenciar muito dentro do nosso corpo. Você já parou para perceber em alguma situação quando você de repente você teve um dia ou estressante ou alguma coisa te aborreceu e automaticamente na sequência você tem uma dor de cabeça ou uma dor de estômago, uma enxaqueca muito forte? Isso, o que teu corpo está sinalizando? Que algo não está bem na tua vida, ele reflete a tua emoção. Eu gostaria de contar para vocês uma história particular minha, porque muitas pessoas perguntam assim: Janete, por que você, sendo enfermeira, te despertou esse lado pela psicologia, te despertou esse lado pela saúde mental? Que explicação você tem para isso? Então, assim, pessoal, no ano de 2002, eu estava atuando já em enfermagem, trabalhando num local onde eu estava vivenciando um estresse muito grande. E na minha primeira férias daquele serviço, poucos dias antes de eu retornar, eu senti uma dor muito grande na minha região cervical, né? Aqui na parte atrás do pescoço, como se fosse uma agulhada. Eu estava penteando meu cabelo. Aquela dor evoluiu, eu comecei a tomar alguns relaxantes muscular, medicação para aliviar a dor e não melhorou. Dentro de 3 dias ela piorou muito e eu precisei procurar um médico. Para resumir bastante, dentro de 7 dias eu estava afastada do meu emprego, usando uma tipoia porque meu braço perdeu a circulação e a força motora. Essa história se prolongou, eu tive um afastamento pelo INSS e tudo isso para mim era uma questão muito nova, né? E eu falava pro médico, não, com 3 meses ele falou para mim assim: Janete, o teu caso é cirúrgico, nós temos que levar você para uma cirurgia para que você não perca teu braço. E para mim era muito difícil admitir aquilo que eu estava vendo, a minha mão roxa, o meu braço doendo, me impossibilitava de escrever, de fazer meus afazeres domésticos. Fui afastada pelo INSS, afastada do meu trabalho, eu estava no auge da minha carreira. E aquilo me angustiou bastante, eu não conseguia entender a causa daquilo. E um dos médicos me abordou e falou assim: Janete, isso tem fundo emocional. E para mim era inadmissível, como era físico o que eu estava percebendo no meu corpo. Gente, ali começou uma história muito grande na minha vida. E aí eles começaram com tratamentos medicamentosos, terapia, acupuntura. E aí foram várias sessões, vários tratamentos. E o médico falou para mim assim: eu vou deixar ao seu critério a hora que você quiser marcar a cirurgia. Quando você não aguentar mais a dor, você vai marcar essa cirurgia. E chegou um dia realmente que a dor potencializou tanto, que eu cheguei para ele realmente pedir que fosse feita a cirurgia, que eu não aguentava mais conviver com aquela dor. A angústia era muito grande dos meus familiares que presenciavam aquela dor alucinadora minha, né? E uma pessoa chegou para mim e falou para mim esta palavra: Janete, será que você não está somatizando alguma coisa na sua vida? Eu me revoltei quando eu ouvi aquilo e achava aquilo inadmissível. Eu falei: é um absurdo isso, eu não estou somatizando nada na minha vida. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da palavra psicossomática. E para mim era muito difícil, sendo profissional da área da saúde, já adentrando no mundo da saúde, atuando já, né, de admitir todas essas questões. Enfim, nós fomos para uma cirurgia, eu fui operada por um cirurgião de tórax, onde ele fez uma cirurgia que se chama simpatectomia, para desligamento dos nervos que levavam a sensibilidade da dor dos meus braços ao cérebro. E ele tinha muita expectativa naquela cirurgia, que ia acabar com a minha dor. E o inacreditável, pessoal, que quando terminou aquela cirurgia, eu estava no pós-operatório, eu vi, meu esposo estava me visitando e eu vi a minha mão ficar roxa novamente.
né? Perder a parte circulatória. E eu falei pra ele, não resolveu a cirurgia. Ele falou, Janete, pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça, né? E aí, pessoal, fui acompanhada por esse cirurgião no pós-operatório e ele ficava assim, até o dia que ele falou pra mim assim, Janete, eu não sei mais o que fazer com você. Eu vou te encaminhar para o ambulatório da dor crônica em São Paulo. E assim eu fui encaminhada. Só que eu comecei a falar comigo mesmo, algo está errado, eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida, e começaram os questionamentos. E aí, pessoal, eu fui estudar muito sobre o assunto, eu fui pesquisar bastante sobre a associação da doença, do corpo, da mente, e começou aí o meu encantamento por essa área de atuação profissional. E aí eu comecei a fazer um trabalho comigo mesmo, um trabalho de enfrentamento, e eu cheguei depois de mais ou menos, eu não me recordo, eu sei que no próximo ano eu pedi, no próximo 6 meses eu pedi alta do INSS, e as pessoas ficavam assim, horrorizadas como eu estava pedindo alta do INSS, se aquela doença poderia até me dar uma aposentadoria. E eu enfrentei essa situação, comecei a trabalhar o meu emocional, e eu comecei a ver, porque eu tinha um diagnóstico do médico que me operou, o cirurgião. Ele falou para mim assim, Janete, se você conseguir ao menos sorrir e de vez em quando passear com a sua filha, se der por feliz, você vai ter que aprender a conviver com essa dor. E isso ficou gravado na minha memória. E eu não falei mais nada com ele, não fui mais na consulta, e comecei a fazer um trabalho com as minhas emoções, com os meus enfrentamentos do meu problema. Comecei a estudar bastante, e aí começou todo um processo terapêutico comigo mesmo, né? E ao longo dos anos eu fui estudando e eu fui melhorando, eu pedi alta do INSS e eu voltei à minha atividade de vida normal. E um dia eu encontrei com esse médico no shopping e ele falou pra mim assim, eu não acredito que é você. Eu falei, sou eu, doutor, estou completamente ativa na minha vida profissional, na minha vida pessoal, acabou aquele fantasma. Ele falou assim, você é uma história de milagre. E isso ficou gravado na minha cabeça e eu comecei, então, começou comigo esse encantamento por estudar a psicologia, estudar as doenças, estudar a psicossomática, trabalhar com terapias, em mim, investir em terapias, trabalhar as minhas emoções. E eu vim ao longo desses anos trabalhando com tudo isso e trabalhando de forma muito eficaz, querendo entender os porquês, porquê do meu comportamento, porquê que eu trabalhava daquela forma, porquê eu reagia de determinada forma frente a determinados problemas. E isso me levou a procurar muito mais, e aí eu fui a fundo das minhas questões de obesidade, fui a fundo das minhas questões da minha vida pessoal, e eu fui me enfrentando. Então isso é a prova, eu sou prova viva que nós somos corpo e mente, e nós temos sentimentos e nós temos emoções que refletem na nossa vida e que nós podemos sim trabalhar, nós podemos sim nos enfrentar, nós podemos sim sair de uma condição de vítima e ser o autor da nossa história. Janete, você quer dizer que todas as doenças são exclusivamente emocionais? Não, nós temos um corpo e nós somos uma grande máquina, e como qualquer máquina em algum determinado ponto do seu uso, ela apresenta o quê? Ela apresenta manutenção, necessidade de manutenção. Então, às vezes o nosso corpo realmente entra numa pane por conta de problemas físicos. Nós temos doenças exclusivamente físicas, mas a grande maioria das doenças tem fundo emocional. E é isso que nós chamamos de psicossomática, e nós vamos falar muito ainda disso aqui na página do Aprendendo a Cuidar. Agradeço muito por você estar aqui e eu poder compartilhar a minha história de vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.